E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Alquimia Pop. O Carnificina possui diversas versões em todo esse multiverso Marvel. E ele vai estrear agora no segundo filme do Venom e vai ser interpretado pelo Woody Harrelson, que dará vida ao psicopata Cletus Kasady. E como esse longa está prestes a estrear, eu resolvi trazer para vocês as histórias de 5 versões desse personagem, que pode ser considerado o vilão mais megalomaníaco do Cabeça de Teia. Então, já dá aquele gostei para dar aquela moral e se inscreve no canal para ficar por dentro dos novos vídeos. E vamos lá! Carnificina Cósmico. Essa é uma das versões mais poderosas dessa lista, já que é uma fusão do simbionte com o surfista prateado. E ela surgiu em Espetacular Homem-Aranha número 430 de 1998. Essa história se passa logo depois que os Vingadores e o Quarteto Fantástico tinham morrido, depois da batalha contra o Massacre. E o Surfista Prateado decidiu atuar mais como herói na Terra durante todo esse período, já que ela estava sem seus principais defensores. Nesse meio, o diretor do Instituto Ravencroft estava querendo economizar nas despesas, e de uma forma bem ignorante, achando que o simbionte não iria perceber, ele desativa as micro-ondas da cela do Cletus Kasady, que era uma das maneiras de deixá-lo enfraquecido. E no exato momento que isso acontece, o Cletus se liberta e se transforma no Carnificina, matando todos os vigilantes do Instituto e realizando sua fuga. O Aranha saiu para caçá-lo, e na hora que os dois estavam brigando, o surfista surge. Mas no momento que ele entra na luta, o simbionte simplesmente sai do corpo do Cletus e vai pro esgoto. Isso deixa seu hospedeiro muito debilitado, tudo porque ele estava com câncer, que foi gerado por todo esse tempo em contato com o parasita alienígena. E voltando no tempo, centenas de anos atrás, um planeta havia sido dominado pela raça simbionte e toda a população teve seu corpo sequestrado pelos aliens. E nessa época, o surfista ainda era um arauto do Galactus e trouxe o Devorador de Mundos para esse planeta, que depois de sua chegada, consumiu a força vital do local e aniquilou toda uma população de simbiontes. E essa memória ficou gravada no DNA da raça e foi passada de geração em geração, até chegar no Carnificina, que quando viu o surfista prateado, logo pensou em vingança. Ele então cria uma armadilha no esgoto e consegue incorporar o corpo do surfista, se tornando o Carnificina Cósmico, e começa a vagar loucamente pelo sistema solar. Isso criou um conflito total na mente do surfista, pois ativava lembranças dele antes de se tornar esse ser prateado, da sua antiga vida normal, e misturava com as lembranças do Cletus, em que ele era uma criança problemática que sempre sofreu na mão dos pais. Sem o simbionte, o Cletus acabaria morrendo pela doença e pararia de matar tantas pessoas, mas ao mesmo tempo, haveria um Carnificina com habilidades que poderiam destruir planetas. O surfista consegue finalmente voltar para a Terra e convence o Peter a deixá-lo devolver o simbionte para o Cletus. E para tentar parar o psicopata, o surfista cria uma contenção de prata e prende ele. Só que a gente sabe que isso não vai funcionar, já que o Carnificina aparece diversas vezes depois disso. Essa fusão teve uma aparição muito curta, e por conta disso, a Marvel decidiu usar o personagem novamente em sua What If número 108. E aqui, a história começa no exato momento em que o surfista chega para ajudar o Homem-Aranha, só que dessa vez, o Carnificina conseguiu dominar por completo a mente do surfista, o que criou um caos total no planeta, arruinando cidades inteiras. E depois de perderem a primeira batalha, os Vingadores, que nesse universo não tinham morrido pro massacre, se juntam novamente ao Aranha, e dessa vez, a Estrela de Fogo consegue lançar um ataque que faz com que o surfista retome sua consciência por um tempo. Para aproveitar esse breve período, ele tinha que arrumar uma solução imediata. Então, ele sobe na sua prancha e parte para o espaço, e se sacrifica para poder destruir o vilão, causando uma gigantesca explosão. Carnificina Aranha. Sua primeira aparição foi durante a minissérie A Teia do Carnificina, em 1996. Essa história se passa durante a saga do clone, e o Ben Reilly, clone do Peter, estava sendo Homem-Aranha nesse período, já que o Peter havia sido envenenado e perdido seus poderes. Nessa história, o Cletus estava preso, e o Ben achou estranho o Carnificina estar atacando Nova York, sendo que o seu hospedeiro estava na prisão. Então ele decide investigar o que estava acontecendo e descobre que ele havia fugido e ido parar no corpo do filho do J.J. Jameson, o Jonah Jameson III. E durante o confronto, o parasita sai do Jonah e incorpora o Ben, se tornando o poderoso Carnificina Aranha. E posteriormente, o vilão toma controle total da mente do herói e decide ir atrás do Peter. O Carnificina o ataca a ponto de deixá-lo próximo à morte, pendurado num prédio. E no desespero do momento, o Ben volta ao controle e puxa o Peter com tudo para cima do edifício. Depois de causar alguns estragos,
Sendo corrompido pelo simbionte, o Ben invade o Instituto Ravencroft e pede que o psicopata o ensine a dominar o parasita, mas obviamente o Cletus não ajuda e fica super contente em ver o Homem-Aranha se autodestruindo. Mas logo o Jonah Jameson surge ali e no último instante ele consegue auxiliar o Ben, fazendo ele entrar em uma sala de micro-ondas e dolorosamente ele consegue tirar o parasita do corpo do seu colega. O alien salta do aranha e escapa direto pela torneira, indo novamente para o seu hospedeiro original e decide continuar nele por um tempo. No episódio 64 de Homem-Aranha, série animada, há um crossover com o aranha desse desenho e aranhas de outras realidades, inclusive com o Ben Reilly parecido com o da saga do clone. O Ben Reilly, com o manto de aranha escarlate, narra que há uma rixa entre ele e o Peter da sua realidade, já que esse Peter descobre que ele não é o original, mas sim um clone, uma confusão danada. E durante o confronto dos dois, o Rei do Crime abre um portal de outra realidade e acidentalmente deixa um simbionte carnificina escapar, que acaba incorporando o corpo do Peter, se tornando o Carnificina Aranha dessa dimensão. Acaba que esse vilão conseguiu destruir toda Nova York e pretendia acabar com todo o multiverso. Por esse motivo, os Homens-Aranhas de outras realidades tiveram que se unir para derrotá-lo, gerando um grande crossover. Carnificina Mary Jane. Essa versão surgiu esse ano no universo da Spider-Gwen, a Terra 65. E só para contextualizar, na Terra 65 não existe Quarteto Fantástico, e a Sue e o Johnny Storm são apenas dois socialites filhinhos de papai, que queriam ficar mais famosos. Então, eles entraram em contato com o Dr. Destino e fizeram um processo de 5 anos com o vilão, para eles ganharem superpoderes. Depois disso, o casal de irmãos volta e fica amiguinho da Gwen, mas na real, eles só queriam ser os únicos heróis da cidade. A Gwen estava com o simbionte do Venom, e a Mulher Invisível então surge para tentar matá-la. E depois de lutarem, eles ordenam ela a sair da cidade, caso contrário, matariam sua família. E para tentar arrumar um novo plano, a Gwen parte para o universo original da Marvel. A Mary Jane da Terra 65 tinha uma banda junto com a Gwen, denominada as Mary Janes. E ela acaba sendo raptada pelo Chacal desse universo, e o vilão faz um experimento com ela, a fundindo com um simbionte do Carnificina. Enquanto isso, em outra realidade, a Gwen chega em um péssimo momento, já que o deus simbionte Nu estava iniciando seu reinado na saga King in Black, e ela começa a ser atacada por vários cidadãos incorporados pelos parasitas, e sem pensar duas vezes, com medo do mesmo estar acontecendo com o seu universo, ela tenta ativar seu amuleto de transporte interdimensional, mas acidentalmente, o experimento do Chacal entra em conflito com o amuleto e acaba trazendo a Mary Jane Carnificina para o universo 616. E no instante que ela surge, o Nu sente sua presença e começa a controlá-la. As duas entram em um intenso confronto, e a Mary Jane simplesmente pega uma guitarra e transforma em um machado, e começa a ir pra cima da Gwen. A heroína tenta tirar o controle mental da Mary, relembrando a amizade delas e que ela é uma boa pessoa. Mas isso não funciona, pois cada vez mais o Nu fortificava seu domínio sobre a personagem. E a Carnificina ia atraindo a Gwenon para cada vez mais perto do deus simbionte, e de uma maneira bem peculiar. A heroína lembra do som estrondoso, um dos pontos fracos dos simbiontes, e propõe uma batalha musical contra Mary Jane, que pelo instinto natural de ser humano não consegue rejeitar. Devido à alta resistência, o simbionte da Gwen não teve efeito colateral com o barulho. Dificilmente, com o som da sua bateria e com as fortes palavras de memórias boas, ela consegue finalmente fazer o simbionte se soltar da sua amiga. E depois disso, ela fica muito doente, e a Spider-Gwen tenta novamente abrir o portal para elas saírem dali. Só que dessa vez, devido ao contato mental com o Nu, ele consegue impedir isso. Isso faz com que as duas fiquem presas nessa dimensão, sendo que a Mary Jane ainda estava um pouco infectada com o simbionte, podendo se tornar uma inimiga novamente a qualquer momento. Duende Vermelho. Anteriormente, em Superior Homem-Aranha número 31, o Homem-Aranha tinha aplicado um antídoto no Norman Osborn, que aqui tinha feito uma plástica no rosto para tentar passar despercebido. Esse antídoto fez com que ele perdesse seus poderes, e depois de conseguir escapar da prisão, ele tentou receber novas habilidades de diferentes formas, inclusive apelando para magia, querendo que os monges do Santo Santorum se tornassem seus professores. Só que, obviamente, eles rejeitaram e reprovaram ele no teste. Mas todo esse acontecimento elucidou sua mente e deu a ele uma ideia de como recuperar seus poderes, por meio de algum simbionte. O Norman manda seus capangas roubarem o simbionte do Carnificina na Lockbox, que é uma instalação subaquática que guarda diversos artefatos e seres perigosos.
E depois de ter o Carnificina em suas próprias mãos, ele é incorporado pelo simbionte, e o Parasita consegue tirar os nanorobôs que estavam com o antídoto do seu corpo, capacitando-o de tomar a fórmula Goblin e se transformar no Duende Vermelho. Nesse meio, o Fury, que havia se tornado o novo Duende da cidade, se denominando Rei Duende, e o Norman, como não queria concorrência, usa seus novos poderes para matar seu rival. Ele acaba ficando louco querendo derrotar o Homem-Aranha e começa a investigar qual era a identidade secreta dele. E depois de sequestrar o JJ Jameson e fazer diversas ligações, ele acaba reativando suas memórias e lembra que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Ele logo parte para o Clarim Diário, atrás do Parker, e depois de fazer o pessoal de refém, ele inicia uma batalha com o herói. Dessa vez, o Aranha não foi páreo para o Duende, que ameaçou torturar e matar todos seus aliados, sua tia May, a Mary Jane e todos seus amigos, se o herói não aposentasse seu manto de Spider-Man. O Aranha, então, estrategicamente, aceita a proposta, mas entra em contato com seus amigos heróis, a Teia de Seda, o Agente Anti-Venom, o Miles Morales, o Tocha Humana e o Clash, que tem poderes sonoros. E eu fiz um vídeo contando toda a história da Teia de Seda, e se você quiser assistir, é só dar uma conferida no card aqui em cima. Cada um ficou responsável em proteger uma pessoa próxima do Peter, e enquanto o Clash estava observando a família do Harry Osborn, o Duende surge e os ataca. O Clash avisa imediatamente aos outros membros da equipe, e o Tocha Humana, sendo o primeiro a chegar, junta seus poderes de fogo com os poderes sonoros do Clash, achando que por essas habilidades serem os pontos fracos dos simbiontes, a batalha já estaria ganha. Mas não é o que acontece, pois a fusão com o Soro Goblin fez com que o traje do Carnificina não tivesse nenhum ponto fraco, e com quase nenhum esforço, o Duende derrota os dois. E posteriormente, a Teia de Seda e o Miles chegam para entrar na batalha, e o Norman fica surpreso com os novos aranhas, entretanto, eles também acabam sendo derrotados. O Flash Thompson, o Agente Anti-Venom, surge como a última esperança, e por ser o oposto dos simbiontes, ele era a única coisa que podia atingir o Carnificina. E depois de fazer um ótimo contra-ataque, o Norman apela pelo lado emocional, e diz que os outros estavam feridos mortalmente. Isso faz com que o Flash se distraia tentando curar seus amigos, e dá uma oportunidade para o doente deixá-lo inconsciente, e depois conseguir ir atrás da família do seu filho Harry. E chegando ao encontro, ele captura o seu neto, o Norman Harrod Osborn, e o infecta com o simbionte, transformando ele na criança Duende. Depois de um tempo, duas novas batalhas surgem, uma do Duende Vermelho contra o Venom, que havia sido contatado pelo JJ Jameson para proteger a Mary Jane, e outra batalha da criança Duende versus o Dr. Octopus, que surgiu para vigiar a tia May. Isso gera um crossover de personagens inesperados, pois até o JJ Jameson entra na luta com o robô caçador de aranha. O Ed Brock é derrotado pelo Duende e entrega seu traje para o Peter, e por um instante ele se transforma no Venom e contra-ataca o Duende. Mas infelizmente, ele não consegue salvar o Flash Thompson, que estava com pouco soro anti-Venom e tinha sido ferido pelo vilão. Então, ele acaba falecendo. No último confronto, com a Times Square toda incendiada, o Aranha está quase morrendo nas mãos do Duende. E como última carta na manga, ele apela para o ego do Norman, dizendo que não seria o Duende Verde que mataria o Homem-Aranha, mas sim o Duende Vermelho, ou seja, o Carnificina, Cletus Kasady. O Norman, que já estava pirado, não aceita isso e tira o simbionte do seu corpo, enfrentando o Parker mano a mano. Depois de trocarem intensos golpes, o Peter explode um tonel de gasolina que atinge gravemente o Duende e faz com que o simbionte do Carnificina se afaste. E por conta disso, ele acaba ganhando a batalha. E no fim da saga, toda essa mistura do Soro Goblin com a mente instável do Cletus fez com que o Norman ficasse louco, igual ao Coringa, achando que ele era o próprio Cletus Kasady e que o Homem-Aranha seria na verdade Norman Osborn. Dark Carnage. A história desse personagem ocorre depois da do Duende Vermelho, em A Teia do Venom Carnificina Nasce, de 2018. A Desprezo, que é uma heroína simbionte criada em laboratório com base no DNA do Carnificina, estava ficando louca, depois de confrontar o Cletus Kasady em histórias anteriores, em que o vilão tinha tomado posse do corpo dos cidadãos de Doverton, transformando todos eles em simbiontes. Depois de serem libertos pelos Vingadores, esses cidadãos e a Desprezo ficaram com sequelas e se ligaram mentalmente com o Deus Nu. Depois disso, eles montaram um culto e trouxeram o Carnificina de volta à vida, para que ele possa ressuscitar o Deus Nu, e para fazer isso, ele deveria arrancar a coluna de todas as pessoas que já utilizaram algum simbionte. Isso porque as espinhas dessas pessoas eram essenciais,
pois nelas estavam os códex dos simbiontes, um registro que basicamente guardava uma parte direta do Nu. E para fazer o processo de ressuscitar o Carnificina, os fanáticos do culto utilizaram um dos primeiros parasitas criados, que foi o que gerou o dragão simbionte, e depois de voltar à vida, inicia sua jornada, sacrificando a desprezo e fazendo um genocídio na igreja, tirando a coluna vertebral de todos os membros do culto. E aqui começa a sua evolução de Dark Carnage, com cada códex ingerido aumentando a sua força. E depois, ele inicia sua caçada atrás de outros códex, inclusive dos super-heróis. E assim começa a saga Carnificina Absoluta. Ele recruta a Grito e o Contraparte Aranha, que é um clone do Peter criado pelo Magus, em que os três vão atrás até de cadáveres para arrancar suas espinhas. E durante a Guerra dos Reinos, o vilão começa a montar um exército no esgoto, infectando sem-tetos e animais de rua. O Carnificina vai atrás do Ed Brock e do seu filho, Dylan. Então, em uma estação de metrô, pela primeira vez ele mostra sua nova forma, um grotesco ser dominado pelo deus simbionte, e assim começa a lutar contra o Venom. O Venom consegue eletrocutar o Carnificina e queimar sua pele. Isso permite ele fugir com seu filho e entrar em contato com o Homem-Aranha, para explicar tudo o que estava ocorrendo e pedir ajuda. Ele também foi atrás da motoqueira fantasma Alejandra Jones. E depois de enfrentá-la junto com o motoqueiro Danny Cratch, o vilão absorve o seu códex e assimila parte do espírito da vingança, ganhando novos poderes. Ele até invade o Instituto Ravencroft, onde estava o Norman Osborn, e infecta ele novamente com o simbionte, o transformando no Carnificina original, fazendo ele liderar seu exército. O criador, a versão do Reed Richards do universo Ultimate, havia criado uma máquina que retirava os códex dos hospedeiros, sem matá-los. E na hora que o criador estava retirando os códex do Coisa, Wolverine, Hulk e Capitão América, o Carnificina surge para roubar seus poderosos códex. O Venom se junta com o corpo do Bruce para poder tentar enfrentar a ameaça e se transforma no Venom Hulk selvagem. E o Carnificina sente a presença do Oni Belloal no corpo do Hulk e se pergunta o que aconteceria se ele fundisse ele junto ao Deus Nu. Só que, devido aos contra-ataques dos heróis, o máximo que ele consegue fazer é absorver o simbionte do Venom. Os seus escravos enfrentaram diversos outros super-heróis, conseguindo infectar várias personalidades da Marvel, até a Hamagar Hulkverine. O que, pois é, o próprio nome já diz, é uma amálgama do Hulk com o Wolverine. No fim da saga Carnificina Absoluta, o Ed Brock consegue absorver alguns códex que tinham restado no laboratório do criador, se tornando um novo Venom, tão poderoso quanto Dark Carnage. E ao lado dos outros heróis e do seu filho Dylan, que havia descoberto poderes imensuráveis por conta do gene simbionte, o Ed trava uma batalha épica contra o Cassidy. Então, igual ao deus simbionte, ele consegue forjar uma necroespada do seu peito. E no último golpe, ele crava ela na coluna do Carnificina e parte seu inimigo ao meio, resultando em um glorioso fatality. Ele consegue dar fim ao Cletus e ganhar a batalha, mas a guerra estava apenas começando, pois esse ato liberou o Nu, que estava preso em Clintar, e assim ele inicia a saga King in Black. Agora, só nos resta saber o que vai acontecer com Carnificina em Venom 2 e descobrir qual vai ser o seu destino no filme. E quem sabe, a gente dá sorte e apareça alguma referência da mitologia simbionte do Nu. E com essas histórias, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de dar aquele gostei e se inscrever no canal para ficar por dentro dos novos vídeos. E vocês podem mandar sugestões, ideias e críticas aqui nos comentários que eu vou lê-los com toda atenção. Valeu e até a próxima!